E dá para ver que o assunto influencia muito na participação. Então, nós agradecemos muito o interesse e esperamos que a reunião de hoje seja de proveito. Não vai ser muito fácil, mas com a ajuda de Deus vamos aprender alguma coisa. Então vamos ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Versículo 1. Ezequiel 47, 1. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, até o fim do capítulo, nós temos as fronteiras da terra de Israel, e no capítulo 48 nós temos a porção, os termos das 12 tribos, mas não
não precisa se assustar, não vamos entrar nesses detalhes hoje, nem amanhã, nem outro dia. Vamos para o último versículo do capítulo 48, o último versículo do livro, 35, 48 e 35. Só a última frase. O nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então, só para uma pequena variedade, para não dizer que passamos toda a semana em Ezequiel, vamos ler uma passagem em Isaías, capítulo 35, só para nos ajudar um pouquinho. Isaías, capítulo 35, e vamos tirar tempo para ler os 10 versículos aqui. É um capítulo muito lindo que descreve vários aspectos do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 35 e 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os... Qual é a pronúncia dessa palavra? Chacais. Haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, o nosso assunto de hoje não é nada fácil, já que não temos muitos detalhes sobre o reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Há muitas perguntas nas nossas mentes que não têm resposta, e de repente, no decorrer da reunião, surgirá
mais dúvidas e perguntas, e eu não sei se todos vão ficar satisfeitos com o nosso estudo de hoje, mas pelo menos eu espero que nós possamos aprender alguma coisa, por pequena que seja, e que os nossos pensamentos sejam levados para a glória, a majestade do nosso Salvador, e para o futuro que espera este mundo por um período. E se o futuro deste mundo vai melhorar, então que nós, que somos um povo celestial, podemos esperar em outra esfera. Então, eu acho necessário colocar o nosso assunto no seu contexto, só para a gente não se confundir e para a gente não se perder. Vamos colocar o assunto, em primeiro lugar, no contexto do livro do profeta Ezequiel, já que é o nosso assunto desta semana. E depois nós vamos colocar o assunto, o reino milenar, no contexto do propósito eterno de Deus. Mas vamos começar com Ezequiel. Depois as coisas melhoram. Nós começamos segunda-feira nos primeiros capítulos deste livro. Havia muito motivo de tristeza, e nós lemos daqueles ais, suspiros e lamentações. Por quê? Havia um povo desviado, distanciado de Deus por causa da sua desobediência. Durante muitos anos, eles ficaram como rebeldes. Parece duro falar assim, mas foi bem assim. Se envolveram em idolatria, não deram ouvidos aos avisos, à palavra do Senhor, e o que o Senhor tinha falado aconteceu. O povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, para uma terra pagã, por 70 anos. Ezequiel, o profeta, que também era sacerdote antes de ser profeta, ele foi chamado, foi levantado para profetizar, chamar a atenção do povo aos seus erros, ao porquê da sua situação no cativeiro. Ele profetizou contra os inimigos do Senhor, aquelas nações que perseguiam o povo. E Ezequiel falou dos dias futuros, da esperança de um dia estar de volta na terra, estar de volta na cidade de Jerusalém, e ainda no futuro, lá o reino milenar e um futuro glorioso para a cidade de Jerusalém e para a terra de Israel. Então, o livro começa com Deus longe do seu povo. Ou melhor, o povo longe do seu Deus. Tem uma diferença. O povo
por escolha própria, longe de Deus. E o último versículo do nosso livro, que diferença! O nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então, meus amados irmãos, Deus nunca quis, em qualquer época, ficar longe da sua criatura. Nunca foi a vontade de Deus. Aquele povo, a nação de Israel, tinha e tem um lugar importantíssimo no coração de Deus. Ele nunca quis aqueles anos de desvio de distância, mas foi o povo que escolheu. Então o livro começa com uma distância, mas Deus opera. Deus, na sua graça, perdoa. Deus se aproxima novamente e organiza as circunstâncias até mesmo para proteger o seu povo de extinção. E traz aquele povo rebelde, porém agora arrependido, até um lugar onde ele habita, na mesma cidade e na mesma terra. O Senhor está ali. Isso é muito precioso e sem dúvida para o povo do futuro será motivo de grande alegria e muito louvor e adoração a Deus. Então vamos colocar agora o reino milenar no contexto do propósito divino. Sempre nos lembrando que a Bíblia não fala dos propósitos divinos. Nós falamos dos propósitos divinos erradamente. A Bíblia fala do propósito singular. Por quê? Do início até o fim, existe um grande propósito. E por isso nós damos graças a Deus que aquele propósito vai chegar até o ponto onde Deus deseja. Vamos voltar para o livro de Gênesis. O Jardim do Éden. Um paraíso, como nós sempre falamos. Um casal vivendo em harmonia com Deus. Sem pecado, sem doença, sem tristeza, sem dor de qualquer tipo. Um verdadeiro paraíso. Mas o paraíso foi perdido. Por quê? Mais uma vez por causa de uma escolha humana bem errada. O primeiro pecado foi cometido e Adão tomou a decisão de olhos abertos. Não quero mais este ambiente. Vou sair fora. A escolha é minha. O propósito de Deus foi derrubado, estragado? Por isso? Claro que não. O que nós vemos, meus irmãos, no reino milenar é outro jardim do Éden, só que maior do que o primeiro. Lá no primeiro jardim havia apenas um casal
vivendo em harmonia, em comunhão com Deus. O reino milenar do Senhor Jesus Cristo será um jardim do Éden bem maior, com milhares de pessoas vivendo em comunhão com Deus, mesmo aqui na terra. Então, impressionante. Parece que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, tudo ficou por terra, estragado, sem qualquer esperança. Não, isso não acontece no propósito divino. E daqui a pouco, no decorrer dos séculos, depois de muito tempo, todas as coisas restauradas, o que Adão perdeu, restaurado, e um povo aqui na terra, vivendo em harmonia, sob a autoridade suprema do Salvador do mundo, governando com aquela vara de ferro. Então, não sei se todos estão me acompanhando, mas pensando bem sobre este propósito, o programa divino através dos séculos é realmente impressionante e vale a pena tirar tempo para realmente estudar e meditar em tudo que tem acontecido no decorrer das dispensações, a partir da criação até as eras futuras. Tem um detalhe muito interessante que liga o início com o fim. Estou pensando na história da Terra. Nós conhecemos bem Gênesis capítulo 3. Adão e Eva estavam lá e chegou mais alguém. Quem era? A serpente. O enganador. O pai da mentira. Aquele que tem estragado famílias inteiras, vidas. Aquele que tem levantado milhões de inimigos contra Deus. Ele entrou no jardim. E ele, através dos séculos, está bem ativo até os dias de hoje. Meus irmãos, só de passagem, nós em Cachoeirinha, na região metropolitana, pouco compreendemos o que o diabo está fazendo nos nossos dias. Pouco compreendemos. Ele entrou no jardim com uma astúcia impressionante. Eu digo que em 2014 a astúcia dele aumentou 1000%. Até o ponto de enganar os crentes. E introduzir muita coisa quase despercebido. Despercebido por 99,9%. E dá para ver, aos poucos, em várias áreas, ele está trabalhando, operando, atingindo as nossas mentes, atingindo os nossos corações, e aos poucos ele está conseguindo fazer
o mesmo trabalho que ele fez no jardim do Éden, com muita astúcia, que Deus abra os nossos olhos para ver as operações de Satanás nos nossos corações. Você diz, não, está no meu? Meu coração não está longe, está bem pertinho. Que Deus nos guarde dos ataques do inimigo. Mas, só um pequeno desvio de outro tipo. Desvio bom, eu acho. Ele entrou no jardim do Éden. Começou a sua obra, o seu trabalho aqui na terra, que continua até hoje. Então, para a terra voltar às condições que tinha antes da queda, alguma coisa tem que acontecer com Satanás. Porque, por enquanto, ele está solto. Sim, eu sei que quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi derrotado. Mas ele ainda tem liberdade. Com todas as hostes, os agentes dele, os demônios em abundância, nos dias de hoje, ele opera de tantas formas. E ele está bem ativo. Condenado sim. Mas por enquanto, solto e com vida. Então, antes do estabelecimento do reino milenar, antes do Senhor Jesus Cristo estabelecer o seu trono lá em Jerusalém e colocar a terra em ordem, alguma coisa vai acontecer com o inimigo. Por isso, nós temos que ler muitas passagens. E não dá tempo hoje, mas seria bom ler Apocalipse capítulo 19 e os primeiros versículos do capítulo 20 para ver. Mas eu vou resumir, bem resumido. Bom, onde é que a gente começa agora? Mas vamos lá, vamos lá. Nós esperamos a vinda do Senhor, o arrebatamento, né? Em breve, talvez hoje. Você acredita que é possível que o Senhor Jesus Cristo venha hoje para buscar a sua igreja? Todos aqui acreditam? Claro que acreditamos. Tem certeza? Ele vem. Ele vai levar para o céu o seu povo celestial. Depois do arrebatamento, haverá aquele período que ninguém consegue definir. Talvez meses, talvez anos, não se sabe. Mas, enfim, aquele homem vai se levantar para assinar aquele acordo de paz de 7 anos com a nação de Israel. No momento em que ele colocar a sua caneta na mesa, depois da assinatura, o relógio de profecia começa a andar novamente. Um período de 7 anos. 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação.
muitos detalhes deixamos fora. No fim daquele período, as nações energizadas, organizadas por, você diz pela besta, pelo falso profeta. Sim, mas por quem? Quem está por trás? Satanás. Claro. Ele há de organizar as nações e levar os exércitos do mundo para aquele ataque. Ele pensando o ataque final contra a cidade de Jerusalém, contra a nação, o povo de Deus, com o propósito de removê-los de uma vez por todas da face da terra. E quando tudo aparece perdido, já estão na cidade os inimigos saqueando as casas. Parece que a nação será destruída mesmo. O Senhor Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 19, Ele sai do céu, montado naquele cavalo branco, com as multidões. Nós também, descendo para julgar aquelas nações que estão congregadas ao redor da cidade. O fiel, o verdadeiro, pela espada da sua boca, há de destruir num instante aquela gente. A besta e o falso profeta também destruídos e lançados no lago de fogo. E Satanás escapou? Não. Capítulo 20, Apocalipse. Desce um anjo com a chave do abismo e uma corrente na sua mão. Para fazer o quê? Para amarrar aquele inimigo, o enganador, Satanás, o diabo, o pai da mentira, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. O anjo vem com a chave do abismo, com aquela corrente, amarra Satanás e lança o inimigo no abismo. Para sempre? Não. Por 1000 anos. Não vamos chegar até o fim hoje, mas no fim do milênio, Satanás será solto novamente para aquela rebelião final contra Deus, contra o seu povo, mas é outro assunto. Mas, está resolvido o problema? Satanás amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Os 1000 anos do reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, vamos chegar agora. Nem chegamos no reino milenar ainda, 20+9. Então, não está indo muito bem. Mas vamos com calma. Vamos só esclarecer uns detalhes. Porque é difícil para a gente imaginar o Senhor Jesus Cristo reinando aqui com justiça na terra. Porque o que a gente conhece de governo, olha,
devemos orar pelas autoridades, mas olha só o nosso governo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia, aqueles poderes do mundo, olha, não tem um exemplo de justiça entre todos eles. Não tem. É corrupção, contra os princípios divinos, é uma grande tragédia. O melhor, o que estamos vendo no ano de 2014, é o melhor que o ser humano consegue fazer em termos de governar o mundo. É uma grande bagunça, uma vergonha dos piores. Não concordam? E resolvem um problema e criam mais 10. E o mundo está caindo cada vez mais na perdição. Um caos total em todos os sentidos. E o que estamos vendo, com toda a experiência de tantos anos governando, leis, regimes, tanta coisa. Agora estamos no ano de 2014 e nunca foi pior do que hoje. Então, é difícil para a gente imaginar dias melhores para este mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai entrar lá na cidade de Jerusalém. Vai, como nós lemos em Zacarias capítulo 14, versículo 4, Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Haverá naquele dia, vamos dizer, um terremoto. E aquele monte vai se dividir em duas partes. Uma parte vai ser movida para o norte, outra parte para o sul, criando um vale. Isso é muito importante, hein? Um vale para este rio do qual nós lemos em Ezequiel capítulo 47 correr. Lá do trono, saindo para os dois lados, para atingir o Mar Morto e também o Mediterrâneo. E não sei se vamos chegar até lá, mas vamos ver. Quem é que vai estar na Terra durante o milênio? E agora? E agora? Tá, vamos começar com a parte mais fácil. Nós lemos em Apocalipse capítulo 7, daqueles 144 mil, os escolhidos, os selados, 12 mil de cada tribo de Israel. 144 mil. Eles já foram escolhidos durante os anos da tribulação, já saíram para evangelizar, para pregar o evangelho do reino, e milhares de pessoas durante os anos da tribulação vão se salvar. Bom sempre esclarecer neste ponto que pessoas que ouviram o evangelho nesta época, antes do arrebatamento, nunca terão uma segunda chance depois para receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas outras pessoas que nunca ouviram vão se salvar. Haverá milhares, milhões de mártires naqueles 7 anos. Pessoas fiéis ao testemunho do Senhor Jesus Cristo, fiéis à sua palavra, que vão perder a sua vida. No fim da tribulação,
no início do reino milenar, eles serão ressuscitados para entrar no reino aqui na terra. E você diz, e nós? Boa pergunta. Se nós vamos estar aqui na terra durante o reino milenar, eu não sei. Tem aqueles que dizem que sabem, mas não sabem, porque não está escrito. Mas se nós vamos estar na terra ou num lugar próximo, pairando sobre a terra, um lugar ou outro, não sei qual, mas haverá uma proximidade com a terra, já que nós, os crentes desta época da igreja, vamos reinar com Cristo sobre a terra. Também não temos muitos detalhes sobre aquele assunto. E o que vai acontecer então? No início do milênio, a terra estará cheia de pessoas redimidas. Já imaginou uma cidade, uma rua, e todos os vizinhos são crentes, salvos por Cristo? Seria um lugar bom para morar, não acha? E qualquer assaltante na esquina não vai chegar a este ponto, porque qualquer pecado será julgado com aquela vara de ferro na mão do Senhor Jesus Cristo. Haverá pecado, mas será julgado com justiça na hora, pelo juiz justo e divino. Também é outro assunto que deixa muitas perguntas, mas vamos deixar assim. Então, vamos ter que deixar fora muita coisa porque falta pouco tempo. Vamos pensar nas mudanças que vão se dar neste mundo. Já falamos sobre mudanças geográficas. Aquele vale que será criado na cidade de Jerusalém. Vocês sabem que todas as cidades da antiguidade de destaque na palavra de Deus eram construídas na beira de um rio, menos a cidade de Jerusalém. Mas o rio, como nós temos aqui em Ezequiel 47, fica ainda para o futuro, e aquele rio será criado. Parece que o Monte Sião, como resultado daquele terremoto de Zacarias 14:4, será levantado. E não falamos aquele dia que estudamos o templo, mas diz que o templo será no cume do monte. Então, no dia de hoje, o monte não é muito alto. Tem outras montanhas na volta maiores. Mas parece que um dos resultados do terremoto, quando o Senhor Jesus Cristo pisar no Monte das Oliveiras, aquele Monte Sião será levantado em destaque. E lá em cima, no cume do monte, o templo do Senhor, a cidade santa. O lugar onde o Senhor Jesus Cristo vai governar. A capital do mundo. Sim, porque o reino milenar
não é só um pedacinho de terra no Oriente Médio. O reinado vai se estender até os confins da terra, até o Brasil. E o mundo inteiro vai sentir a presença e vai ver o modo diferente de governar com justiça como Deus queria no início. Mudanças geográficas, mudanças políticas. Haverá também mudanças zoológicas. Isaías capítulo 11 fala do lobo morando com o cordeiro. Tem uma história muito famosa da antiguidade. Um rabi ortodoxo, alguém chegou correndo na casa dele um dia e disse: olha, chegou o Messias, o milênio já começou. E o rabi olhou pela janela e viu um cachorro correndo atrás do gato. Não, ele disse, não começou ainda. Interessante. Os animais vão viver em harmonia, em paz. Tem os animais. Toda a criação atingida pela glória, pela perfeição e pela majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem aqueles outros exemplos em Isaías 11, pode ler em casa. O neném brincando. Onde a cobra sai do ninho. As mães não deixariam o neném por perto nos dias de hoje. Naquele dia vai dar tudo certo. E a cobra... O neném pode ficar ali bem tranquilo, a cobra não vai prejudicar de qualquer forma. Nós pensamos essas noites sobre o leão, aquele rei da selva, se tornará o leãozinho, o animal mais manso do mundo. O reino vai atingir toda a criação. Nós lemos aqui em Isaías 35 que o surdo vai ouvir, não vai ter problemas de audição. O cego vai enxergar, não vai ter cegos no milênio. Impressionante. E o coxo vai andar sem qualquer dificuldade. Porque o reino milenar vai atingir o próprio corpo do ser humano aqui na Terra. Mas talvez a maior mudança, ou pelo menos a mudança mais destacada, será a fertilidade. Tá? E vamos chegar meio atrasado em Ezequiel 47. Ezequiel olhou e lá do trono corria um rio de água. Note bem que sai do trono. Note bem também que passa um lugar muito especial no reino milenar. Qual é aquele lugar lá no templo? O altar. Precisa passar pelo altar, já que a base de toda esta glória, o que tornou possível a reconciliação com Deus, a restauração, foi a morte de Cristo sobre a cruz,
Então aquela água, aquele rio, sai do trono, passa o altar e vai embora, cada vez mais fundo. E vai até o Mar Morto. Então, para quem gosta de pescar, o Mar Morto nos dias de hoje não é o melhor lugar na face da terra para pescar, só que não tem peixe lá. Não pode sobreviver. Cheio de sais e minerais tóxicos até, é impossível para qualquer peixe sobreviver no Mar Morto nos dias de hoje. Mas, com aquele vale e aquele rio saindo do trono, passando o altar, vai chegar lá no Mar Morto, e o Mar Morto há de se encher de vida. E haverá uma multidão de peixes. Não só, como que é, traíra? Eu não sei, não entendo bem esse assunto. Mas uma multidão de todas as espécies de peixe que você consegue imaginar. E ali, na beira do rio, árvores em abundância. Mortas, não. Não sei se vai ter bergamotas. Tem que ter para os gaúchos, não é? Mas árvores cheias de fruto de todo tipo em abundância. Então, o que quer dizer tudo isso? Muito simples, muito simples. Qualquer coisa que sai do trono de Deus e passa o altar, enche a terra com vida, e aquela vida divina, aquela renovação, aquela abundância da glória, da majestade do Senhor, há de encher a terra com o melhor de tudo. O deserto diz que vai ter rosas no deserto. Imagine só. E assim, vai muito longe. Pode visitar qualquer cantinho na terra. Fertilidade, abundância, fartura, vida, água. A glória do Senhor estampada em cada cantinho da terra. Mas vamos terminar com versículos 10 de Isaías capítulo 35. Quero deixar esse versículo com todos. Meus irmãos, eu não sei se esta semana foi um fracasso ou não. Para mim foi. Mas tá bom. Nunca na minha vida vou falar sobre Ezequiel. Nunca mais. Tá resolvido. Então, se um belo dia eu anunciar que eu vou falar sobre Ezequiel, por favor, me avisa e faz-me lembrar desta semana, por favor. Mas tá bom, se você não compreendeu nada desta semana, se você não consegue levar nada para casa, então eu quero deixar este versículo de Isaías 35 e 10 com cada ponto. Vamos ler novamente. Os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá
a tristeza e o gemido. Então eu imagino que há irmãos aqui esta noite gemendo. Talvez de dores físicas, problemas de saúde. Gemendo por causa dos problemas na família. Gemendo por vários motivos. Então, meus amados irmãos, eu quero que vocês levantem os seus olhos para o futuro. Virá o dia em que a tristeza e o gemido fugirá do povo de Deus aqui na terra. Então, se estas coisas fogem aqui na terra, o que nós vamos dizer do céu? Nós não queremos pensar que vamos passar a eternidade aqui na terra, por melhor que seja com o reino de Cristo. Meus amados irmãos, somos um povo celestial. E se nós lemos e pensamos e procuramos compreender um pouco a glória que haverá aqui na terra só por 1000 anos, quem é que pode descrever ou imaginar a glória e a majestade do céu? Daí não tem palavras. Mas, meus amados irmãos, o futuro é glorioso. Nós esperamos o dia da vitória do nosso Rei. E cantamos, por sua imensa graça, lá estarei. É só isso que vale. Não acha? Os problemas, as dificuldades da vida vão acabar. Vamos chegar na presença do nosso Senhor. Para o povo de Deus aqui na terra, o último versículo de Ezequiel vale para eles: o Senhor está ali em Jerusalém. E lá no céu, o Senhor também está ali. E a maravilha, nós também. Impressionante. Pensar na graça do nosso Deus, que tornou possível todas estas maravilhas para a nação de Israel e para nós gentios, que nunca merecemos nada das suas bênçãos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, confessamos que nos perdemos ao pensar na Tua majestade, nas maravilhas que Tu tens preparado, no Teu grande propósito para este mundo, para a nação, para a igreja. E damos-te graças, nosso Deus, que fazemos parte deste plano tão grandioso. E esperamos o dia da vitória, da volta do nosso Rei. Aquele dia em que vamos ver face a face aquele que nos amou e por nós quis morrer. Por enquanto estamos aqui, precisamos da Tua ajuda. Nós pedimos, nosso Deus, que as nossas meditações sobre esses assuntos sirvam para
nos estimular no caminho para o céu. Pedimos a tua bênção, nos entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, mais uma vez, agradecemos muito a presença de todos, não somente hoje, mas as 6 noites desta semana. Eu sei que não foi nada fácil, um assunto diferente, difícil de entender, mas diz que a segunda vez fica mais fácil, só que a segunda vez fica com outro, não fica comigo. Mas tá bom, esperamos que deu para colher alguma coisa. E o nosso interesse nos livros do Antigo Testamento tem Jeremias ainda. Não estudamos Jeremias nem Isaías. Então, tem mais de 100 capítulos a mais, muitos assuntos interessantes. E que Deus nos ajude a estudar, em particular em casa, estes livros desconhecidos pela maioria. Então, amanhã, a ceia do Senhor às 8h30, a escola dominical às 10 horas, a pregação do Evangelho às 8, e quinta-feira, semana que vem, a pregação às 8, e sábado que vem, sempre tem uma reunião aqui sábado de noite, sabiam? Bom, se eu vou dizer, se todos voltassem sábado que vem, né? Às 7h30, oração e estudo bíblico. Se der para voltar, são todos bem-vindos. As reuniões continuam em Capivari, mais uma semana. Então, podemos e devemos orar pelos irmãos lá e pela bênção de Deus lá. A série de São Gabriel, que era para começar segunda-feira, agora ficou para a próxima semana, o dia 25, na vontade de Deus. E não sei se tem outras reuniões em andamento ou previstas, não sei. Então, era só isso. Vamos cantar número 500 e terminar. Número 500, saudai o Salvador Jesus, seu nome celebrai, o mundo como lá na luz, com glória o coroai. Vamos ficar em pé para cantar os 3 versos de número 500.